Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Shalom, que todos estejam muito bem. Vamos lá então para o vídeo de hoje, que é uma dica muito interessante, pessoal, que é o que eu faço quando as vibrações começarem, né? E isso é algo bem interessante porque muita gente empaca nessa questão da vibração aí e não consegue ter a sua experiência fora do corpo. Eu mesmo aconteceu muitas e muitas vezes de eu empacar na questão das vibrações e ali não conseguir sair, tá? Então a dica é justamente para quem já está conseguindo chegar nesse nível aonde você sente as vibrações, mas não está conseguindo passar dali para adiante. Este vídeo aqui, pessoal, ele tem como base o site The Outlook, de OBE Outlook on Life, de um texto aí do Robert Patterson, de 28 de julho de 2015, tá? Eu traduzi esse texto, fiz as anotações aqui e estou trazendo para vocês porque eu achei realmente muito interessante e eu não tinha ainda me tocado de falar sobre esse assunto. Então, por isso eu acho muito legal quando a gente encontra aí nesses sites dicas interessantes que possam ser passadas aqui para vocês, né? Então eu estou sempre de olho ali, buscando uma coisinha ou outra para que eu possa trazer para vocês. E essa é uma dica bem legal, porque eu mesmo me debati com isso aqui muitas e muitas vezes e acabei descobrindo por mim mesmo, depois de vários erros, né, e acertos, descobri por mim mesmo como resolver essa questão. Mas aqui está muito bem explicadinho pelo Robert Patterson. Vamos lá então. O que a gente faz então quando a gente chega lá onde tem as vibrações, começa aquelas vibrações, às vezes elas são vibrações localizadas só na cabeça, outras pessoas falam que essas vibrações elas se localizam em outras partes do corpo, mas enfim, a pessoa tem aquelas vibrações e diz, é agora eu vou conseguir ter minha experiência. Só que aí a vibração chega num pico e aí ela começa a diminuir e some e nada acontece, né? O que fazer aí nesses casos? Que acontece muito. Bom, olha só, ele dá a dica aqui para três coisas, né? Que é isso que eu falei agora, de que quando as vibrações começam a diminuir rapidamente, né, quando ele fica paralisado, né, não consegue se mexer, e também acontece muito de dar aquela sensação de disparada no coração, né? Parece que aquela ansiedade, o coração dispara e aí você acaba perdendo a experiência, tá? Então são esses três tópicos que ele levanta ali, mas está tudo dentro mesmo dessa questão da vibração, tá? Seguinte, a coisa mais importante que ele diz aqui inicialmente é conseguir manter a calma e ficar 100% quieto, sem se mexer, completamente calmo, completamente passivo, tá? Então essa é a dica inicial do Bob Patterson. Fique calmo, fique quieto, fique passivo. Muitas vezes a gente ouve várias pessoas dando dicas aí quando chega nessa questão das vibrações, para que você pegue e circule a energia, né? Faça essa vibração circular por todo o corpo. O problema é que isso muitas vezes faz com que você não consiga ter a experiência, mas pelo contrário, que você perca a experiência, tá? Isso ocorre porque quando você dá comandos para circulação de energia, etc., no momento em que a vibração não chegou ainda no pico, vai fazer com que você traga toda a sua atenção para o seu corpo e, naturalmente, você vai perdendo aquele momento da experiência, tá? Você está criando muita consciência e até ansiedade dentro de si, fazendo com que, então, as vibrações diminuam e você não consiga ter a experiência, tá? Então, nesse momento, a gente não tem que encorajar as vibrações, a gente, como dizem muito, né, a gente não tem que encorajar as vibrações, tá? A gente não tem que tentar circular energia, nada disso. Nesse momento, é o momento de você ficar passivo, quieto, e sentir a vibração apenas, tá? E tentar observar até ela chegar a um pico forte de vibração, e você ali quietinho, tá? Não faça nada nesse momento.
Quando você sentir que a vibração chegou em um pico, tá? E que dali ela só vai tender a baixar, tá? Aí nesse momento sim é o momento onde você pode fazer alguma coisa, tá? Se você acha necessário circular essa energia pelo corpo todo, ótimo, pode fazer isso também. Você vai fazer, por exemplo, se ela está localizada só na cabeça, que ela passe para o resto do corpo, tá? Mas isso tem que ser no momento em que ela chega num certo pico, para que ela não simplesmente suma, tá? Então, você pode fazer isso, porque aí a própria vibração vai fazer com que você saia do corpo, tá? Porém, Robert Patterson, ele indica outras coisas. Ele diz o seguinte: quando a vibração chegar no pico, aí é o momento aonde você tem que tentar a saída do corpo, tá? Chegou aquela vibração, tá lá forte pra caramba, você sente que não vai passar mais do que aquilo ali, que vai ficar naquilo ali, e aí é uma questão de observação da sensação, você tem que sentir internamente isso, tá? Então, quando você sentir que realmente chegou no pico da vibração, você tenta sentar na cama. Se você conseguir sentar na cama, você está fora do corpo, basta levantar e sair, tá? Se você levantar fisicamente, é porque você errou o tempo da vibração, tá? Você acabou se mexendo antes da vibração ter chegado realmente no pico, tá? E isso vai acontecer várias vezes de você errar. Comigo aconteceu muitas e muitas vezes de eu errar, tá? Também aconteceu muitas vezes comigo de eu ficar esperando e a vibração sumir, tá? Porque eu deixei passar o ponto do pico da vibração, né? Então, chegou no pico, tenta levantar. Se você não conseguir, estiver grudado no corpo, preso no corpo, não conseguir estar em catalepsia e não consegue se mexer, tenta rolar para o lado direito. Não conseguiu? Tenta rolar para o lado esquerdo, tá? Não conseguiu ainda assim? Tenta dar uma cambalhota para trás, tá? Normalmente, uma dessas vai funcionar, porque você está já naquele pico de vibração, e quando você está no pico de vibração, é porque você já desprendeu para fora do corpo, tá? Então, nesse momento, sim, você vai fazer qualquer movimento ali, você vai conseguir sair. Mas, e se mesmo assim, você tentou rolar, você tentou se levantar, tentou rolar para o lado esquerdo, para o lado direito, tentou dar uma cambalhota para trás e nada funcionou. Você está preso no corpo, não tem jeito, você não consegue sair. O que eu faço a partir de agora? Simples. Feche os seus olhos extrafísicos, porque o físico já vai estar fechado, tá? Feche os seus olhos extrafísicos ou sinta-se fechar os olhos extrafísicos. E aí, pessoal, você apenas se imagina saindo do corpo, tá? Aí está a importância do outro vídeo que eu falei, de ter aquele foco interno. Você se imagina saindo do corpo. Pode ser que você não sinta nada, tá? Não tem importância, pessoal. Foque na sua imaginação neste momento, tá? Se imagine saindo do corpo e indo, tá? Caminhando. Você não precisa visualizar nada. Você apenas sinta, tá? Faça essa sensação de estar saindo para fora do corpo com os olhos fechados. Não se preocupe em ver nada, não se preocupe em sentir nada, a não ser imaginar essa saída. Se imagina você saindo e indo, no mínimo 3 metros de distância, melhor se for 5 de diâmetro, tá? Por que 5? Você sai da área de atuação do cordão de prata. A área de atuação do cordão de prata é de 3 metros, tá? E esses 3 metros normalmente faz com que a gente fique preso no corpo, faz com que a gente tenha a sensação de estar caminhando debaixo d'água, faz a sensação de estar preso, de estar lento, de várias coisas. A sensação de estar cego, não conseguir enxergar nada, é assim mesmo, tá? Então, por isso que você tem que estar com os olhos fechados e se imaginando ir caminhando, tá? Você sai e vai 5 metros. Aí, depois desses 5 metros que você está, você pode, então, abrir os seus olhos e você vai estar fora do corpo. Comigo, me aconteceu não faz muito tempo atrás, bem interessante o acontecimento. Eu estava com uma projeção daquela super lastreada que a gente chama, ou seja, muito densa, carregada energeticamente, e eu
tava com aquela dificuldade pra caramba de conseguir sair e de não enxergar também nada, e como se eu estivesse caminhando embaixo d'água ou algo do tipo, né? Aliás, isso também é uma coisa que você pode imaginar quando você está fazendo essa saída, como se você estivesse caminhando embaixo d'água, tá? E vai indo, tá? Bom, o que eu fiz? Eu não sabia o que fazer e eu pedi ajuda pro meu amparador, praticamente gritando. Me ajuda que eu não estou conseguindo, não estou enxergando nada e não estou conseguindo sair. Me ajuda. E aí eu fui caminhando para frente. E ele falou para mim assim: caminha, vai, não se preocupe em ver nada, vai caminhando. E eu fui caminhando, quase me arrastando, tá? E quando chegou num determinado espaço que eu consegui me deslocar, ele disse para mim: tá, agora abre os olhos. Porque eu estava literalmente com os olhos fechados. E ele disse para mim: abra os olhos. E eu dizia: eu não estou enxergando nada, não estou enxergando nada. Ele disse: mas você tem que abrir os olhos. Foque em abrir os seus olhos, realmente abrir os seus olhos. E eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu já estava em um outro local, estava numa rua, na avenida principal aqui da minha cidade, que dá aonde eu estava ali, que eu vi, dava mais ou menos 1 quilômetro de distância, eu estava bem longe já quando eu abri meus olhos. Mas enfim, acontece isso aí, né? Então é importante que você faça esses procedimentos. São dicas, tá, pessoal, práticas, porque a gente que já realizou inúmeras e inúmeras vezes esses procedimentos, tendo seus diversos erros, acaba descobrindo esses macetes, né, que ajudam muito para quem está aí começando a fazer e passa por esses mesmos problemas. É interessante como quase todos os projetores passam por essas mesmas dificuldades iniciais. Então, essas dicas às vezes fazem muita diferença para resolver os problemas, tá? Mas então é bem simples, tá? É bem simples, o procedimento é esse aí, e acredito que vai realmente ajudar muitos de vocês aí que chegam lá na hora da saída e tranca tudo. Então, pessoal, daquelas 3 dicas ali que o Bob Monroe, que o Robert Patterson falou, né, da questão das vibrações diminuírem, elas diminuem porque você passou do ponto. Chegou no pico e não fez nada, ela vai diminuir. A questão da paralisia, né? Se você estiver paralisado, faça essa questão de caminhar, né, e ir mentalmente. Você vai ter o resultado, tá? E a outra que ele falou, era da questão do coração também, né? O coração disparado. O coração disparado, pessoal, normalmente não é o coração físico, tá? Mas é uma sensação energética que você tem de que parece que o coração está disparado, mas é apenas uma sensação energética que muitas vezes atrapalha grandemente a prática da projeção, tá? Realizando esses procedimentos, você vai ver que tudo isso vai passar. Certo, pessoal? Então, um grande abraço, paz profunda, shalom, shalom, até o próximo vídeo.